Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula a continuidade sobre diagrama de interações, falando um pouco mais a respeito do diagrama de comunicação. Desta vez nós iremos abordar aqui algumas situações no qual percorre, ou melhor, algumas regras no qual percorre no diagrama de comunicação, tá bom? A primeira delas no qual nós vamos falar são as mensagens. Bom, as mensagens, elas geralmente serão as mesmas definições das mensagens do diagrama de sequência, tá bom? Então, geralmente, para o diagrama de comunicação, elas serão representadas como se fosse uma chamada de métodos, tá? E no diagrama de comunicação não existe a preocupação da ordem das mensagens. O importante dentro do diagrama de comunicação é sempre mostrar quem está fazendo os disparos dessas mensagens, independente da ordem, tá? Eu trouxe exemplos para vocês entenderem, beleza? E aqui no caso, olha só, a mensagem por si não existe um retorno. Por quê? Porque o foco não é falar sobre o retorno da mensagem, mas é sempre apontar quem está fazendo os determinados envios, quem está fazendo a criação dos métodos, por bem dizer. Então, se você reparar, se você observar nos elementos em si, basicamente são os elementos do diagrama de sequência. Porém, a maneira de escrita nós deixamos diferente e isso faz com que ele seja um diagrama de comunicação. Então, aqui eu estou falando que existe um curso e que existe uma turma, beleza? E a mensagem ali é sobre visitar turma, né? Então, a mensagem em si, ela está tendo um direcionamento, onde ela mostra que está saindo do curso para a turma, tá bom? Nós também temos atores aqui, então nós tivemos diagramas que falaram bastante a respeito de atores, e aqui nós veremos também, desenharemos, na verdade, alguns objetos relacionados a atores, então é importante ressaltar isso também, beleza? Então, os mesmos diagramas de sequência, consequentemente, os mesmos diagramas de caso de uso, né? Então, os diagramas de caso de uso é onde nós temos os atores. Um ator possui vínculos com outros objetos ou com outros atores. Isso nós já sabemos. Um ator envia e recebe mensagens através dos vínculos, assim como os objetos. Então, dentro do diagrama de comunicação, eu vou sempre fazer a referenciação aos meus atores, tanto fazendo o envio quanto o recebimento de determinadas mensagens, tá? E aqui tem um outro exemplo específico, onde o professor, ele, entre aspas, é o meu ator, tá bom? E eu tenho ali os alunos, né? Eu tenho uma turma em específica, ou eu tenho um aluno em específico. E o professor, ele faz a consulta do aluno, tá bom? Então, seria uma ilustração sobre diagramas de comunicação desta forma, por exemplo. Beleza? Então, são coisas bem simples, mas que é importante nós sabermos para fazermos na prática e não gerar dúvidas, legal? Aí nós também temos os condicionais. Para quem acompanhou, não pulou nenhuma das aulas do curso até aqui, sabe muito bem do que eu estou falando e que eu mostrei inúmeras formas de condicionais, onde existe o símbolo de losango, né? E ele mostra para nós onde haveria uma situação condicional entre certo e errado, vou ou não vou, posso ou não posso, sim ou não, 0 ou 1 e assim sucessivamente. E ali sempre tinham pelo menos dois caminhos, para quando desse certo o caminho feliz, a quando desse errado que era o caminho triste. E aí eu mencionei também algumas formas de escrita que poderiam ser dentro do losango, acrescentando às vezes uma referência através de um bloquinho de notas, né? Um note, que é aquele post-itzinho de comentário, escrevendo abaixo. Então tem uma série de variedades do qual nós podemos falar. Aqui em específico, para o diagrama de comunicação, é um pouco diferente. Por quê? Olha só.
indica que uma mensagem só será enviada quando uma determinada condição for satisfeita. Então aqui eu estou mandando uma mensagem só quando houver uma aprovação, por exemplo. A condição vem entre dois colchetes antes da mensagem. Então isso aqui é uma regra. Para mim fazer uma condição, eu tenho que colocar colchetes, por exemplo. E aqui, olha só que bacana. Eu meio que escrevo a condição, tá? E eu falo qual vai ser a ação daquela condição. Então, eu estou falando aqui o seguinte: eu tenho um ator que é o gerente, e eu tenho ali a minha conta, né, que é a conta gerencial, e eu estou falando o seguinte: se o saldo ele estiver zerado na minha conta, ou se o meu dinheiro for igual a zero, vai ter a ação. Qual é a ação? Encerrar conta, tá? E a ação aqui eu estou colocando como um método, então isso daqui é importante. Observa que eu não tenho o losango e eu não estou dizendo se a minha conta bancária for zerada, encerra a conta. Se a minha conta bancária estiver algum determinado valor diferente de zero, ela percorre outro caminho. Não. Aqui nós falamos apenas a condição 1, tá? O importante é a mensagem apresentada, beleza? E aí nós temos as autochamadas também, que é bem importante. Seria as autochamadas. Vamos lá. Um objeto pode disparar uma mensagem para si mesmo. No diagrama de sequência nós vimos bastante isso. A mensagem parte do objeto para si próprio. Indica que o objeto tem que fazer aquela tarefa para completar o serviço solicitado. Então, ele mesmo faz a solicitação para ele mesmo dispara para si próprio a determinada mensagem, tá? E aí nós temos um exemplo de como faz essa representatividade. Então, quando eu estou dizendo que existe uma necessidade de uma autochamada para o mesmo objeto, eu vou fazer esse tipo de ilustração. É uma espécie de dois elementos, né, sobreposto um pelo outro, indica que ele estava lá atrás e ele está se chamando aqui na frente mais uma vez, e aqui eu estou fazendo uma validação do CPF. Então, validação do CPF vai ser ele por ele mesmo, e ele só vai dar continuidade após ter a validação, beleza? Então, galera, por que eu não passei tantos elementos assim como os diagramas anteriores? Porque, como já foi mencionado na aula anterior, basicamente todos os elementos dos diagramas anteriores nós fazemos a junção, nós fazemos a utilização neste diagrama aqui, tá bom? Então, o que nós temos de diferente por enquanto são essas notações, esses conceitos e esses elementos que eu passei para vocês, beleza? Então, a partir da próxima aula, nós daremos continuidade, agora de uma forma que eu acredito que vocês gostem, a parte prática. Então, nós trabalharemos alguns exemplos a 4 mãos. Eu vou me despedindo por aqui, espero vocês na próxima aula, fiquem com Deus e até breve.